Eu tenho esse detalhe aqui da minha parede pronta e gostaria de colocar um telhado. Qual é a forma mais fácil de colocar esse telhado em cima deste modelo pronto? Essa aqui, Marisa, é a forma mais simples de se fazer o telhado. Eu tenho uma parede retangular, se eu observar aqui em vista isométrica, é um compartimento qualquer, uma dimensão sem a minha preocupação. Eu vou lá na caixa de ferramentas, telhado 3D, e escolhi o modelo duas águas. Eu posso fazer os ajustes, pé direito, inclinação, espessura do telhado, beiral, etc. Definindo também o oitão. Sendo um telhado de duas águas, haverá um oitão nas extremidades. Então, eu meramente defino o primeiro ponto, segundo ponto e um ponto na transversal. Olha o que ele faz. Imediatamente, o meu telhado ficou moldado. Se eu trouxer aqui o visualizador através da renderização, aqui está nosso compartimento com o telhado. E se ele fosse prolongado, qual seria a outra forma de acrescentar um telhado nele? Nesse caso, eu vou utilizar a mesma ferramenta do telhado, só que vou fazer dois lances. O primeiro para atender esse lado e o outro. E vou usar uma ferramenta chamada faca 3D para fazer um recorte no telhado. Então vou lá, caixa de ferramentas, telhado 3D, mesma configuração, duas águas, defino o primeiro ponto, segundo ponto, e aqui coloco um outro na transversal para ajustar exatamente o telhado. Olha o que ele fez. Vou pegar agora esse lance aqui de trás, primeiro ponto, segundo ponto e um na transversal. Aqui ficaram, se eu vou olhar no renderização, identifico, ó, são dois lances de telhado. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um recorte na vertical para remover tudo que não interessa dessa parte aqui e tudo que não interessa dessa parte aqui. Ok. Vou lá no menu 3D, entidades 3D, vou buscar polígonos 3D, faca. Primeira coisa que eu faço é selecionar o conjunto. Vou definir o busca layer aqui para poder acessar tudo que tiver. Selecionei o primeiro lance do telhado. Agora vou lá nas opções e defino assim, eu quero simplesmente remover o conjunto. O que eu faço? Eu vou definir agora uma linha que pegue nessa posição até aqui e faça a remoção de tudo que fica fora da área do nosso conjunto. Ó. Ele fez a remoção, fez um recorte. Vou fazer o mesmo na segunda. Ó. Por grupo, cliquei aqui. Vou fazer o primeiro ponto lá naquele canto. Segundo ponto aqui, na coincidência. E vou fazer um contorno, de modo que eu assegure que toda essa parte que ficou aqui dentro seja removida. Aí está. Então, agora posso trazer o modelo renderizado e tenho o nosso telhado construído. Olha o que ele fez. Ele removeu completamente aquela extremidade que estava sobrando. Se eu não tenho acesso à ferramenta faca 3D, qual seria o outro procedimento de colocar um telhado, sendo que eu possuo uma versão LT? Nesse caso, existe um mecanismo também bastante interessante de ser utilizado, que é das placas inclinadas, e eu vou fazer a edição dos vértices dessas placas. Então, vou voltar lá no menu de Layers, e vou ligar uma layer auxiliar, onde eu tenho as projeções do telhado. Vou voltar aqui numa vista isométrica, aqui está a nossa construção, e eu tenho uma projeção das linhas que vão ocupar o conjunto. Nesse caso, vou trazer, em primeiro lugar, aqui vou usar um mecanismo muito simplificado de calcular, por exemplo, as inclinações e as cotas das placas. Vou lá na caixa de ferramentas telhado 3D e traço um dos lances aqui. Ó. Vou lá o primeiro e ponho a vista na transversal. Aí está a linha. Agora, vou colocar numa vista inclinada. Vejam, isso aqui eu tenho uma informação. Eu vou buscar a identificação agora dessa placa de baixo,
dou um clique aqui, olha aí, ó. A altura máxima, que está aqui embaixo, 4,13, e a altura mínima 2,18. Eu não preciso anotar isso. Basta clicar aqui, Z mínimo e Z máximo. Significa que as cotas, pode observar aqui na parte de baixo, Z base e Z altura serão adaptadas agora a essa cota. E vou apagar simplesmente esse conjunto aqui, porque eu vou construir agora em placas inclinadas. Vou lá, entidades 3D, placas inclinadas. Qual é o tipo? Paralelogramo de 4 lados. E tenho aqui condições agora de fazer o traçado. Muito bem. Qual a espessura? 20 centímetros. E o plano é vertical ao plano de construção. Isso permite fazer o seguinte. Eu vou fazer o primeiro conjunto. A gente sempre começa da parte inferior. Da cota inferior, né? Então vou lá. Primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto aqui. Agora eu vou trazer o segundo plano para cá, até aqui, até em cima. Se eu colocar numa vista isométrica, você vai ver que eu estou criando dois planos ali. Se fizermos a renderização, a gente vai ver que o telhado está ali, ó. São dois planos, apenas eu coloquei. O que eu vou fazer depois é editar para que ele estenda no comprimento que eu preciso. E vou fazer a mesma coisa nesse lado de cá. Placa 3 inclinada, placa 3D inclinada, da mesma forma que a anterior, primeiro ponto, segundo ponto, até aqui em cima. Depois o outro lado, sempre a primeira face, a aresta inferior, depois a aresta superior. Renderizando aqui fica fácil de visualizar. Olha só, eu tenho um conjunto. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que trazer aquela extremidade. Vou chegar mais perto aqui. Aquela extremidade mais aqui e essa extremidade aqui, vou levar até lá. A mesma coisa eu faço em relação a esse plano, daqui para cá, e fazendo o acabamento. Ou seja, eu estou usando aqui os recursos que existem na versão LT. Vou colocar numa vista inclinada para visualizar o conjunto. Agora, como eu tenho aquelas linhas brancas, amarelas lá embaixo, que são as linhas auxiliares, eu vou usá-las para fazer o ajustamento. Então vou lá, novamente no menu de placas, e no menu de placas eu tenho a edição. Aqui eu tenho adicionar vértice, apagar vértice ou mover vértice. Eu vou clicar aqui, ó, nessa placa e vou mover o vértice. Para onde que eu vou mover? Vou mover até o ponto em que ele se encontra aqui, ó. E esse outro aqui, dali também trago para cá, ó. Da mesma forma que esse daqui. Vou mostrar isso renderizado parcialmente, para ver que só está faltando esse trechinho, ó. O restante eu arrastei ele, tá vendo? Olha o que aconteceu. Na verdade eu tenho condições de fazer um trabalho de edição. Continuo no menu mover vértice, cliquei próximo aqui da extremidade. Vejam que nesse caso aqui eu tenho que tomar o cuidado na hora de selecionar. Não posso selecionar clicando para o lado de cá, porque ele poderia pegar o outro, ó. Ó, tá vendo? Então eu prefiro clicar para o lado da esquerda, porque tenho certeza que vou pegar esse polígono ou esse plano que está no lado esquerdo. Levei usando o botão do meio para ajustar com precisão. Aí está o nosso telhado, da mesma forma que o anterior. Aqui eu posso inclusive fazer um trabalho de acabamento do oitão. Isso é um trabalho que posso ensinar numa outra lição logo adiante.